Que alegria, mais um Olhando Podcast. Eu sou a Andrea Lopes e você é o convidado do Espírito Santo. Que bom você estar aqui, muito bem-vindo. Esse é o podcast do canal Olhando para Jesus. E hoje nós temos um convidado muito especial, um homem cheio do Espírito Santo, empreendedor. Olha, você não pode perder de jeito nenhum, porque é uma história de milagre, uma história de cura e uma história de sucesso. Você está precisando, então, dessas palavras de encorajamento? Então fique até o final, não saia no meio do podcast, porque você vai se arrepender. Olha, eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que é que você está esperando? Se inscreve, coloque aí então um comentário para mim também, porque quando você faz isso, você ajuda a palavra de Jesus a ganhar muitas proporções, muitos lugares. E o evangelho de Jesus, que transforma o homem, pode chegar a muitos lugares. Você sabia que Jesus é o dono de todo o universo? Ele é a pessoa mais importante, queridos, desse universo. Então, fica comigo até o final, você não vai se arrepender. Outra dica que eu quero te dar também, vai aqui na minha descrição, porque a minha descrição está assim, ó, recheada de coisas, de links muito especiais. Você vai amar entrar no meu grupo de WhatsApp, de devocionais bíblicos. Você, mulher de Deus, você quer crescer na graça e no conhecimento do Salvador Jesus? Entra nesse link, porque você vai receber uma palavra todo dia que vai encorajar seu coração. Não, por favor, então, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Tendo dito isto, sem mais delongas, ele é um homem de negócios, um empresário cristão, pai de família, pai de 3 filhas lindas, casado, um empreendedor que entende que o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Amém? Nosso convidado de honra hoje é Christian Costa. Apresentei muito bem, gaguejei um pouquinho. Muito obrigado. São muitas qualidades, mas Christian, muito bom estar aqui com você. Você é um homem de Deus que tem sido um exemplo para mim, para minha família. Eu vou explicar para cada um aqui que está nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Eu não sei onde é que você está, mas você vai saber a história desse homem. E eu quero já deixar de antemão essa gratidão por você ter parado tudo, você que é um homem de negócio, né? Um homem de negócios e um homem que é palestrante, tem muitas atividades, muitos dons, toca para o Senhor, enfim, prega. É muito bom estar com você aqui, muito seja obrigado. Muito bem-vindo. Muito obrigado, eu tenho que te agradecer, já acompanho o seu programa desde o início, né, assim, dos podcasts, e é um prazer para mim estar aqui e poder falar de Jesus, falar do que ele tem feito, né, nas nossas vidas. Porque a ele é toda honra e glória, né? Que a gente, tudo vem dele, tudo é para ele, né? Então estamos aqui para falar dele. Oh, que maravilha, gente! Esse podcast hoje promete. Olha, você sabia? Eu só vou dar aqui um spoilerzinho, que Christian é o dono desse estúdio aqui, que Olhando o Podcast é gravado desde o início, o homem que tem acreditado, né, nesse ministério, porque é um ministério Olhando para Jesus, sabe, Christian? Sim, e eu quero já deixar publicamente aqui honrar você, obrigado. Porque a palavra do Senhor diz que há quem honra, honra. Então, muito obrigada mesmo por você ter parado e também por você acreditar nesse ministério e poder levar a palavra do Senhor para tantas vidas. São tantas e tantas vidas recebendo, porque você teve a iniciativa de crer no reino de Deus, um grande parceiro. Obrigado. Olha, Christian, antes da gente começar esse bate-papo, assim, com algumas perguntas que eu tenho, que a audiência quer saber, eu quero, assim, deixar uma palavra que o Espírito Santo tem me dado, e está lá em Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui com você, Colossenses, capítulo 1, verso 9 em diante, que diz assim para mim e para você. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Amém. Olha que maravilha essa palavra. Recebo. E é uma palavra muito apropriada, né? Porque desde que nós conhecemos você, isso é uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, que estava em Colosso. Então, assim, uma igreja muito amada. E o apóstolo Paulo diz, e hoje eu quero dizer para você, para quem está em casa,
Olha, por esta razão, nós aqui, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por você, Amém. por você, Christian. Amém. Então, essa é a palavra do Senhor, né? Porque muitas vezes, eu acho muito lindo esse versículo que diz assim: para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha, que Deus fala para mim e para você. Que o desejo de Deus é que nós possamos ser cheios da sabedoria dele e também cheios do conhecimento da sua vontade. Talvez, né, essa pessoa que está aí hoje, você, eu não sei, nós estamos conversando, mas será que você tem o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Será que você e eu, nós temos tido esse pleno conhecimento, meu irmão? Porque essa é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus, que eu e você, eu mesma, eu tenho pleno conhecimento, que eu sou a mulher chamada nessa geração. Christian é um homem chamado nessa geração. E você é uma pessoa chamada nessa geração para falar do amor de Deus. Eu, por exemplo, sou uma mulher que tem o conhecimento de que sou uma esposa, meu marido chama-se Flávio, eu sou mãe de Rafael, de Amanda. Então, não importa o seu papel, talvez você esteja aí, dona de casa, você que às vezes está aí e vendo esse bate-papo aqui, olha, você foi chamado. Deus tem um desejo que você tenha pleno conhecimento de quem Ele é. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do coração de Deus, Christian. Olha, verdade. Começando então, sim, já com essa palavra tão maravilhosa de Colossenses, né? Verdade. Eu sei que você foi chamado como um homem, um empreendedor, que crê nas coisas do Senhor, né? Mas eu sei que você tem uma história de cura muito importante, sim. E o público vai saber dessa história. Como é que Jesus chegou na vida de Cristo? Conta pra gente aí. Chegou aos 10 anos. Né? Minha mãe já era evangélica, né? Eu venho de uma família de mais 2 irmãos, eu sou caçula. E só minha mãe era evangélica, né? Só ela que ia para a igreja, tinha aceitado Jesus, em São Paulo ainda, porque eu nasci em São Paulo e vim para a Bahia aqui com 8 anos, né? E esse foi o momento que eu aceitei Jesus, na dor, né? Mas eu vejo hoje que foi para a glória de Deus, né? Eu tinha passado a madrugada toda com dor de ouvido. Eu tinha por volta de 10 anos, né? 10 anos. Mas Deus já falava comigo, sabe? No dia anterior, eu ficava, às vezes, à tarde, eu ficava em casa sozinho, e Deus falava comigo mesmo. Assim, já tão novo, né? Ele falava assim, falava sobre o arrebatamento, falava assim, meu Deus, eu preciso... Porque eu via minha mãe, né? Então, a partir do exemplo dela, ela não precisou fazer apelo, não precisou nada. Ela apenas orando, né, para a conversão da família como um todo, e Deus falando comigo, né? E eu ficava assim, quando eu for para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Tá. Aí passou. E aí um dia, passei a madrugada toda com dor de ouvido. Minha mãe, ela trabalhava visitando os presos, as presidiárias, né? O trabalho do presídio. E ela ficou muitos anos. Depois, meu pai também aceitou Jesus, ficou 20 e tantos anos trabalhando no presídio. E aí, ela foi, mesmo eu doente, né? Com dor de ouvido, medicado, mas a dor não passava. Ela foi para o trabalho do presídio, né? Evangelizar lá no presídio feminino. Na volta, ela trouxe o pastor Nicomedes, que hoje já é falecido, da Assembleia de Deus, e ela trouxe para ele orar por mim, em casa, né? E aí, eu lembro, eu estava na sala, assim, sabe? E nós 3, aí ele orou, pôs a mão no meu ouvido, a dor cessou na hora, imediatamente. Milagre. E na hora eu já aceitei Jesus. Oh, meu Deus, que criança quebrantada, né? Você teve uma experiência. Com 10 anos, tive experiência com Deus. Que lindo. E a partir disso veio, né, eu comecei a ir para a igreja com ela, acompanhar ela e tal. Vi meu irmão aprendendo a tocar violão, né? Ele também já estava indo para a igreja, o do meio, né, o irmão do meio. E aí comecei a aprender a tocar violão, sozinho,
sem nenhum professor, nada, absolutamente nada. Apenas uma revistinha velha Sim. que ensinava algumas notas. Só que essas notas, essas músicas, não dava para eu aplicar na igreja, obviamente. Músicas de Djavan e tal. Sim. E eu tinha aceitado Jesus na Assembleia de Deus, então eu precisava aprender os hinos da harpa, né? Pelo menos, né? Eu gosto. E aí eu passava as minhas tardes todas tocando violão, aprendendo com os hinos da harpa. E aí passava tardes e tardes e tardes, e Deus abençoou e eu fui aprendendo. Né? E então, minha história de conversão é essa. Mas ao nascer, por exemplo, eu tive um problema que hoje, né, seria um refluxo muito forte, né, que durante 1 mês ou 2 meses eu não comia, não conseguia me alimentar, porque tudo que chegava saía, né? Então, eu fiquei numa situação bem complicada, numa época que não tinha, né, recursos, exames e tanta coisa assim para se fazer, né? Não tinha internet, assim, não tinha no caso, internet, não buscar, tinha absolutamente né? nada. Né? Verdade. Em São Paulo e tudo. E minha mãe, ela me fala que um dia ela orou e falou assim para o Senhor, assim, se é meu, cura, se é teu, leva. Porque eu já estava sem me alimentar durante muito tempo. Perdendo peso. Perdendo peso e tudo. E aí, eles contam que no dia seguinte, assim, meu pai, ele estava comigo no colo e me deu um feijão, alguma coisa assim, e aí ficou. Começou o alimento a ficar. Foi. Deus, depois da oração que ela fez, e essa oração... E aí, a partir disso... Isso você era bebê, né? Nessa época. Isso era... Meu Deus, isso é milagre. Depois algumas quedas que eu tive, queda da cabeça mesmo, leva para o hospital, tantas coisas mas Deus me conservou e aos 10 anos me chamou, né, para a obra mesmo. E aí foi... Eu caí de cabeça mesmo, assim, em evangelismo, sabe? Eu ia todo domingo para evangelismo, porque eu tinha que tocar, né? Só tinha eu. E evangelismo de rua. A gente abria pontos de pregação nos bairros. Deus atuou realmente. Adolescente. Minha adolescência toda foi na igreja. Foi toda na igreja. É um conselho, inclusive, que eu dou para os adolescentes hoje, assim. É que não é que o que me segurou na igreja, obviamente, né, ter sido me envolver com a obra de Deus, mas isso ajudou muito, porque o ambiente que você está, ele influencia, obviamente. É verdade. Então, imagine, a música, por exemplo, ela faz muito bem isso. Eu tinha que ensaiar todo sábado, tinha a consagração, tinha a escola dominical. Você foi professor de escola dominical, né? Professor de escola dominical também. Depois que tinha uns 18 para 19 anos já. Aí fui para ensinar. Depois, né, obviamente, mudei de igreja, depois de uns 9 anos, mais ou menos, aí fui ensinar na classe na classe geral, né, da igreja. A Assembleia de Deus funciona assim, você tem dentro do templo, né, os grupos, né, quando não se tem uma estrutura de escola, né? Então os grupos se reúnem, né, nos cantos da igreja e eu dava aula ali da escola bíblica dominical para os adultos, enfim. Eu tive uma adolescência e uma juventude na obra de Deus, de fato. Na obra de Deus. Uau. E me envolvi mesmo completamente nisso aí. Eu acho muito lindo, né? Você tá falando assim que... Eu sou mãe, né, de adolescente, você também. E assim, você falou ali para o adolescente, para o jovem, e a gente vê, né, muitas vezes esse jovem, esse adolescente sem um propósito. Eu tenho estudado muito assim sobre propósitos de vida, né, da parte do Senhor. E a gente leu aqui que o propósito de Deus é que a gente conheça, né, tenha um pleno conhecimento dele. E, na verdade, que a gente frutifique. Eu vejo esses frutos na sua vida. Eu vejo, assim, frutos de um homem que foi alcançado tão pequeno, mas que você tem frutificado para o reino. E, às vezes, eu sinto, não de uma forma geral, mas alguns jovens perdidos
por conta de não saber o propósito de Deus para suas vidas, né? E quando você fala, eu quero também falar assim para você, jovem, você está vendo que tão cedo ele foi chamado para o Senhor. Ah, mas eu não tenho idade. Muitas pessoas botam barreiras, mas você foi chamado para frutificar, jovem. Você foi chamado para florescer, não importa. E assim, eu tenho visto muitas coisas, sabe, acontecerem, Christian. Porque mulheres, por exemplo, que eu aconselho muitas mulheres, e hoje se vê dona de casa, né? Eu fui chamada para ser uma dona de casa, mas eu falo sempre que o meu propósito primordial é ser uma mulher de Deus. Qual é o meu propósito, o seu propósito primordial? Nós sermos filho e filha de Deus. Esse é o primeiro propósito que a gente tem na vida. Depois uma cooperadora do meu esposo, Flávio, né? uma coadjuntora, uma adjuntora, na verdade, uma auxiliadora do meu marido, Perfeito. Sob a missão dele. E também ser uma mãe. Isso eu vejo. E às vezes você vê as mulheres... Ah, André, eu quero pregar. Ah, André, eu quero né, ter um ministério frutífero. Como está a sua casa, mulher de Deus? Porque você, assim como ele, como Christian aqui, foi chamada para frutificar na tua casa. O primeiro ministério é a família. É a família. O primeiro ministério. Quem não, vamos dizer assim, não aconselha em casa, não lidera em casa, não faz esse trabalho em casa, fica difícil, né? Fica muito difícil você trabalhar na obra do Senhor, sendo que a obra do Senhor é a família primeira. É verdade. Então, realmente não tem para onde correr. A gente, como se diz, né? Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não muda a nossa casa. A gente quer colaborar com as outras coisas, mas a nossa casa a gente deixa, né? Muitas vezes assim, e hoje eu falo com minhas filhas, né, assim, sobre isso. Eu acho que o ambiente, então, o que me ajudou muito como adolescente, né, e jovem, a permanecer firme foram as amizades. Então, isso é um ponto que quando, por exemplo, você que está aí nos assistindo, né, adolescente, veja realmente muito bem com quem você anda. Uau. Quem é que te influencia de fato? Porque muitas vezes, os meus amigos crentes, Sim. nós tocávamos na igreja juntos, então todo final de semana a gente estava junto. Então, quando alguém pensava em fazer alguma coisa errada, o outro já, não, rapaz, não faço não, tal, sabe? Então, o adolescente, o jovem, precisa se envolver na obra de Deus, precisa se envolver no trabalhar, né, na casa de Deus. Precisa, porque o mundo está aí, né? E cada vez pior, né? E querendo tirar a atenção deles, né? Tirar dos jovens e adolescentes. Mas quanto mais você se aprofundar na casa de Deus, nos amigos de Deus, né? Olha Daniel, né? Daniel tinha os amigos dele. Então, eles foram para o cativeiro, foram juntos para o cativeiro. Tomaram a decisão, Daniel tomou a decisão e os outros amigos também foram. Quer dizer, a importância da amizade sadia, né, principalmente nessa idade, é muito importante. Né? A mesma fé, um ajudando o outro, né, e a ocupação na casa do Senhor. Ministério, exatamente, né? Que foi isso que me ajudou. Né? E todos hoje eu vejo, todos nós hoje temos famílias, temos, né, mantenho um contato com eles, né? Mas isso realmente foi primordial para os meus primeiros passos, né? Sim. Deus me chamou e me orientou nesse caminho, né? E aí a gente viajava, a gente tinha compromisso de tocar nas igrejas, então tinha consagração, a gente tinha que ir. Entende a importância da responsabilidade da responsabilidade de você estar num grupo de louvor? Então, isso chama. Imagine se eu não tivesse nenhuma atuação na casa de Deus, eu não teria o compromisso de ir para uma consagração, uma escola dominical, mas a gente tinha esse compromisso e um ajudava o outro, né, e estar lá. Olha, e que assim bênção, que bênção. Tá vendo os conselhos que você... Gente, olhando o podcast é fantástico, porque é conselho para pai, para mãe, para o jovem,
para tudo, enfim. Então, fica com sua família ligado aí, por favor, não vai para outro lugar. E assim, Christian, antes eu queria assim, né? Eu sei que você vai falar sobre empreendedorismo, né? De negócios e tal. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, né? Porque você é um homem que empreendeu no reino desde cedo também. Eu queria saber quem é Jesus para Christian, assim. Tem um texto bíblico que você fala assim, Andrea, esse é o texto que fala para mim quem é Jesus. Quem é Jesus na família de Christian, né? Nesse homem que foi chamado nessa geração, entendendo que você busca o primeiro reino de Deus, depois as outras coisas são acrescentadas. Quem é Jesus? A gente sempre fala, porque o nome do podcast é Olhando para Jesus, olhando o podcast. Quem é Jesus na sua vida, Christian, na vida da sua família? Eu posso dizer assim, com base no versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu tenho ele como meu salvador, meu redentor, meu guia, onde eu busco forças de fato para continuar a jornada, porque não é fácil. No mundo nós temos aflição, né? Então ele é meu ajudador. E aí vem muito mais. Príncipe da paz, aleluia, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então ele é tudo isso para mim, né? Tudo isso para mim. E em cada situação você vê que quando você precisa de paz, ele é o príncipe da paz, né? Quando você tem a dificuldade, né, os sofrimentos, as dificuldades, as barreiras, as impossibilidades, os nãos que ele te dá, sim, né? Ele é o pai que está cuidando, né, que está ali olhando por você. Então, ele é aquele que supre todas as etapas da sua vida. Ele é aquele que supre todos os momentos da sua vida. Uau, no momento que ele precisa ser pai, ele é seu pai. No momento que você precisa de paz, ele é o príncipe da paz. No momento que você precisa de um conselho. De cura. Ele é um conselheiro. Falando, né? É um conselheiro. Ele é um conselheiro. Cura, o nosso Rafá. Eu amo Jeová Rafá. Você, me emocionei, né, quando você falou da cura que ele te deu e tantas outras. Fora os momentos que, né, a gente nem sonha, que o Senhor Jesus, para a gente estar aqui hoje, em pé, Ele nos curou, Ele não deixou que viesse nenhum mal. Se fala de livramento, então, nem se fala, né? Nem se fala. É demais. Porque foram muitos livramentos. Eu lembrei que em 2004, sim, esse foi um dos piores momentos. Eu tive um acidente doméstico, eu lembrei aqui agora, que eu caí da laje. Bati com cabeça, tudo. Era para ter morrido. 2004. A minha casa estava em construção, estava só a metade, e foi um sábado, né? Joelma, ela tinha saído para fazer o curso na época, corretor de imóveis, e eu fiquei com Giovana, mais velha, que tinha 4 anos na época. E a gente na sala ali, eu com ela de manhã, deu um vento forte e levantou um telhado. Era um telhado provisório. Aí eu peguei a escada e subi. No que eu subi, eu fui colocar um peso para evitar que o telhado subisse novamente. Sim. Só que eu pisei num lugar em falso e caí no chão. De cabeça. Meu Deus. Aí no momento eu desmaiei e depois vieram as pessoas, os pedreiros, tinha um pedreiro trabalhando, né? Vieram me socorrer e tudo caído no chão, e eu tinha desmaiado. Aí depois recobrei a consciência e me levaram para o hospital. Só para você ter ideia, chegaram no hospital, eu estava consciente, mas perguntaram: vem cá, foi acidente de carro ou de moto? Para você ter uma ideia. O jeito que eu fiquei, o rosto inchado. Eu quebrei esse osso, né, da face. Sim. Fiquei 15 dias, né, passei por cirurgia no rosto, mas graças a Deus foi a única marquinha que eu tive, que nem dá para ver direito, mas foi um livramento ali. Nossa, que livramento! Eu já tive, né, compartilhando, me lembrei, você trouxe a minha memória, eu tive um acidente de carro. Minha mãe, eu estava sem cinto na frente, ela bateu em um poste
E eu também, né? A gente não era para estar aqui, não. A gente era pra... O inimigo queria levar, mas maior né? Muito maior é aquele que está conosco. Eu não era ainda, né? Não tinha temor de Deus. Eu tinha 14 anos na época do meu acidente, do acidente que minha mãe teve numa via. Aí eu estava sem cinto e ela bateu no poste. E eu, assim, realmente, eu reconheço, tem vezes que eu conto para os meus filhos, até como testemunho, coloca o cinto de segurança. Ah, não, mãe, não quero, você coloca o cinto. Porque eu também não era para estar aqui. Nós somos um milagre, fruto do milagre. E o cuidado Senhor, de Deus E é nos detalhes, né? Deus é. E também eu uso dizer assim que ele não fica devendo nada para ninguém, né? Aleluia. Quando você trabalha para ele, quando você faz a vontade dele, quando você busca ele, ele não fica devendo, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Até coisas que você nem... Deus não precisava nem disso, né? Mas ele tem esse cuidado que ele tem comigo e com minha família. De coisas que eu nem peço, nem pedia, mas ele dá com a sua infinita graça. Aleluia. Né? E essa área de você trabalhar como um palestrante, ajudando outras pessoas, surgiu como? Como é que surgiu essa questão do Christian, né, que ajuda outros empresários, né, você, né, nesse ramo aqui, né, imobiliário, né, de estúdio, e ampliando as tendas? Eu sei que Deus vai ampliar muito mais. Nosso parceiro, né, o Olhando Podcast, gente, eu vou testemunhar aqui de novo, né, está aqui porque Deus abriu as portas, né, meu esposo conversando, conheceu o Christian, e hoje nós estamos aqui nesse estúdio, assim, é muito lindo ver, porque é tudo feito com tanto cuidado, e ele estava aqui ajeitando, antes de começar Olhando o Podcast, ele estava ajeitando aqui junto com o John, né, com meu esposo, ajeitando a luz. É um cuidado que ele falou, não, é para o Senhor, então eu vou fazer melhor. Isso aí é obra do Senhor, isso é frutificar no reino, meu irmão. Você tem frutificado no reino de Deus? Talvez, assim, hoje você esteja focado só em você, porque às vezes a gente fica focado, sabia, nos nossos planos, são os meus planos, são os meus negócios, né? O meu itinerário, a minha agenda, eu ouço muito aí a minha agenda. E a agenda de Deus? Você tem se dedicado à agenda de Deus? O que você tem feito para o reino? Porque a gente está ouvindo aqui um homem que é, né, promissor, uma carreira promissora e frutificando para o reino. Isso aí é uma dica que o Espírito Santo está mandando para você hoje. Frutifique para o reino, floresça para o reino. Então, negócio, né, os negócios chegaram na sua vida, na sua família, e você teve justamente essa sabedoria vinda do alto de buscar, né, em primeiro lugar, o reino de Deus, né, Christian? Como eu falei para você, aí, assim, já do final para o início, né, para não perder essa sua fala, né, primeiro a excelência, a gente tem que é um princípio. A gente tem que fazer, a Bíblia fala, né, devemos fazer com excelência, como se estivesse trabalhando para o Senhor, né? Esse é um conselho que é dado às pessoas que trabalham para outros, façam como se ao Senhor fizesse, né? Porque ele é dono de tudo. Se você tá trabalhando hoje é porque Deus permitiu que você trabalhasse, né? Então a gente deve honrar o nome do Senhor, honrar o reino de Deus e fazer o melhor que a gente puder, né? Com as nossas melhores forças, melhor desempenho. E então esse é o princípio da excelência que eu sigo, né? Aleluia. E também falando sobre você estava falando aí sobre, mentoria, por exemplo, o empresário ser a pessoa achar que com o próximo, isso na verdade quando a pessoa pensa que ela vai ter bons resultados só com trabalho, se esforçando, achando que o esforço dela é o que vai dar resultado. Na verdade, eu posso te falar por experiência, não é, o caminho não é esse. É o braço forte de Deus que faz com que você faça alguma coisa, né? Não é pelo seu esforço, não é por mérito, né? É porque ele faz porque... É graça, como ele, né? É graça. Ele faz enquanto a gente dorme. Aleluia. Né? De Provérbios, Para mim essa palavra. Deus trabalha enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa. E eu tenho aprendido isso é um aprendizado. Enquanto a gente descansa, enquanto realmente a gente sabe, a melhor forma de demonstrar isso é Deus, a gente no colo de Deus, né? Assim como uma criança
né? A gente coloca nossos filhos, colocou nossos filhos no colo, no braço. Eles têm a certeza que a gente vai cuidar dele. A gente não precisa se preocupar com nada, né? Então, se a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu levo isso muito a sério. Amém. Eu levo muito a sério. Amém. Por quê? O que adianta a gente fazer tanta coisa e a gente não agradar a Deus? Meu Deus. É um versículo tão pequeno, mas se a gente for parar e aprofundar, quantas vezes a gente, querendo fazer com o nosso próprio braço, a gente está desagradando a Deus? Não é? A gente não procura ver o direcionamento dele. Meu Deus. Né? Então, quando eu me conscientizei disso, que eu tenho que ser como uma criança, né? Que está nos braços de Deus e que o tempo para ele é nada. O que é o tempo para Deus? Aleluia. Nada. Se você acha que você está perdendo o tempo, que já deveria estar lá na frente, que já deveria estar com a empresa da forma que você achava que, ou com um programa ou qualquer coisa que a gente pensa, para Deus não é nada ele fazer. Uau. Quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa assim, eu penso, vem cá, para Deus é difícil? Por acaso há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Recebo, hein, Senhor? Não há. Essa palavra. Não há nada difícil para Deus. Então, para Ele abençoar, para Ele abrir as portas, para Ele modificar a situação atual, só precisa só o agir de Deus é a palavra. Né? Ele criou o mundo pela palavra. Então, se Ele liberar uma palavra sobre nós, isso vai acontecer. É forte demais. Né? E nada do que a gente faça, tudo que a gente faz é imprestável para o Senhor. Porque Ele não precisa que a gente faça nada para as coisas acontecerem. Ele não precisa de nada. Mesmo. Ele pega as pessoas... Ele é Deus. Ele pega alguém aqui e conecta com outra e está resolvido o seu problema. Uau! Né? Eita, papai! Então, Deus está falando para que demais. se preocupar? Ele fala, para que se preocupar com o dia de amanhã? Né? Se até os lírios, ele... Né? É verdade. E nem Salomão teve tanta beleza, né, como os lírios, que ele mesmo Deus que cuida. pegou Abraão e falou assim, Abraão, um homem que, né, fazia parte de uma nação, de um lugar pagão, e sai da tua parentela, da tua família, e vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. Esse mesmo Deus que frutificou, fez uma nação, a nação de Israel, querido. Exato. O que ele não pode fazer comigo e com você, conforme ele está falando aqui, Christian está falando. E assim, eu gostaria de ficar muitas horas aqui, porque, né, muita sabedoria vindo da parte de Deus na sua vida. E olha, eu quero que você coloque aí, eu quero o segundo momento com Christian Costa, esse homem empreendedor do Senhor, empreendedor no reino, sabe, queridos, que você possa aprender com essa sabedoria que não vem dele, vem do alto. A palavra do Senhor diz, se alguém tem falta de sabedoria, lá em Tiago, que peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Eu oro todo dia por sabedoria na minha vida, no meu marido, meus filhos, sabe? Ore por sabedoria, porque Ele vai te dar estratégias. Então, estamos falando aqui, estratégias do reino, porque Deus é um Deus criativo, é um Deus que nos dá ideias. E eu ministro aqui, eu e Cristo, nós estamos ministrando aqui, ministro sobre a sua vida, ideias criativas, que você vai florescer, você vai frutificar. Portas serão abertas aqui depois desse podcast aqui, dessa palavra, porque Deus é o Deus Jirê, o Deus que provê, o Deus que cura. Meu irmão, receba essa palavra. O que é que você vai fazer com essa palavra hoje? Coloque aí, quero o segundo momento com Christian Costa, esse empreendedor, esse empresário do reino do Senhor, que nós vamos, sim, em breve chamar de novo para esse estúdio maravilhoso, que é um estúdio que Deus tem dado, né? Honrado, esse servo de Deus aqui. Escreva aí para mim, quero que você interaja. E outra coisa, Christian, você sabia que além de Christian aqui, né, desse estúdio maravilhoso, que a gente vai deixar aqui o link, nós vamos deixar os links todos desse homem de Deus aqui, desse empresário, pai, né, e esposo que falou aqui tantas verdades maravilhosas do reino. Vamos deixar os links aqui para você seguir, para você acompanhar o que esse homem de Deus tem feito aí pelo reino de Deus. Amém?
E nós vamos encerrar, mas já é com uma saudade no coração. Eu quero que você deixe essa última mensagem aí, porque eu sei que Deus vai abrir portas para a gente fazer um outro momento. Sim. Mas deixa uma mensagem, Christian, para esse homem de Deus, ou uma mulher de Deus que hoje quer empreender, né? Um homem, às vezes, o servo de Deus que está pedindo ao Senhor por uma porta, por estratégias, para que Deus ilumine. O que é que você pode falar para esse, né? Que Jesus pode ministrar na vida desse homem agora, dessa mulher de Deus? Olha, como você falou, né? A sabedoria, ela é essencial. Sabe qual é a diferença de inteligência para sabedoria? Uau, muita gente não confunde, né? Mas falando de uma forma bem mais lúdica, o inteligente é aquele que sabe sair de um buraco. Ele entrou. Que o sábio nunca entraria. Então o inteligente ele sabe achar ali as soluções de como sair de um buraco, como sair de uma cova, né? Uau. Mas e o sábio, ele ajuda ao inteligente sair de uma cova que ele nunca entraria. Meu Deus. Então essa sabedoria, e eu tenho pedido a Deus também muita sabedoria para orientar pessoas, né? Porque o diabo tem trabalhado muito na questão da prosperidade, sim. Sim. Confundindo as pessoas, confundindo os cristãos, porque com alguns ele distorce a palavra para dizer que o cristão não é próspero, não deve ser próspero, dizendo que o dinheiro que é o mal. Sim. Né? E com outros ele dá tanto que a pessoa se corrompe. Né? E a discussão desse assunto, ele não tem sido dado uma devida atenção, sendo que as finanças e o empreendedorismo, eles são a base para, por exemplo, boa parte dos divórcios. Não sei se você sabe, mas 80% dos divórcios são causados por questões financeiras. 80%? Meu Deus. Existem estatísticas, mas que podem variar, mas é muito alto o índice de casais que desfazem o casamento por conta de questões financeiras. Então, há um interesse do diabo em atuar na área financeira dos casais, né? E automaticamente, isso acontecendo, as famílias se desfazem, né? As igrejas se desfazem. Por isso que, assim, eu considero como um ministério, sabe? Um ministério, eu não sei se tem nome, mas um ministério que cuide das finanças do povo de Deus. Que oriente, que ensine. Né? E eu tenho trabalhado nisso. Tenho ensinado empreendedores que têm dificuldade nas finanças, a organizar as finanças, colocando Deus como centro de tudo primeiro. Aleluia. Eu, quando vou prestar alguma mentoria ou algum aconselhamento, eu oro antes e peço sabedoria de Deus para que eu consiga enxergar os pontos em que eles precisam melhorar, né? Porque, veja, uma vez que há uma harmonia, que há um equilíbrio financeiro, a gente não está falando de riqueza, por acúmulo de riqueza. A gente está falando de que Deus, ele concede a riqueza e a prosperidade financeira para aqueles que entendem que ele faz, que ele primeiro, Deus é dono disso, de tudo, do ouro e da prata. E ele faz isso para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Aleluia. Então, hoje, a minha busca é transbordar. É de entregar aquilo que de graça eu recebi, né? A graça de Deus. Então, hoje, o conselho que eu posso dar para uma pessoa que, vamos dizer, ou que quer empreender, ou que está em dificuldade financeira, a primeira coisa é colocar o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque nada do que a gente vai fazer vai resolver se não tiver Deus no meio. A primeira coisa. Porque quando a gente toma atitudes sem colocar Deus em primeiro lugar, a gente está desagradando, porque a gente está dizendo para Deus o seguinte, pode deixar que eu resolvo. Eu me basto, né? Eu sei qual é o caminho que eu vou seguir.
Perigoso. Muito perigoso. Então, a primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar. Depois, buscar sabedoria, conhecimento. Uau. E se conectar com pessoas que podem ajudar também. Pessoas que têm os mesmos princípios. Né? Por isso que eu tenho me colocado, e tem muitos empresários também, há um movimento, Sim, por exemplo, como eu tenho liderança de empreendedores do reino. Quem quiser pode olhar aí no Instagram, emp.doreino, onde a gente, empresários que têm os mesmos princípios cristãos, Sim. Nós nos reunimos e, além do conhecimento de trazer pessoas que podem ajudar né, no seu dia a dia ali, a gente traz pessoas que trazem um testemunho. Uau, e como Deus fez, ou seja, para aumentar a fé, para confirmar a fé, confirmar como Deus trabalha. Encorajar, né? Exatamente. Encorajar as pessoas e também nós ajudamos o centro de recuperação. Então, por quê? Porque tudo vem dele, tudo é para ele. E é como, fechando aqui, assim, é como eu falei para você, ajudar o projeto né, do Olhando Podcast. Se John tiver alguma imagem, não sei se vai ter de lá do emp.reino, não. Da família. Olha que família linda, gente. Volta aí, John, na tela. Sim, desculpa que eu atrapalhei, porque eu queria ver essa família. Mas eu quero falar ainda sobre minha família, né? Que a prosperidade ela é completa. A prosperidade que Deus nos propõe é a prosperidade completa. Não é só financeira. Porque tem muitos mendigos emocionais morando em mansões, né? E não tem paz, não tem família, não tem com quem dividir. Né? Então, buscar a Deus, de fato, colocar a sua vida em ordem, porque nada do que você vai fazer sem Ele vai dar resultado. Então, quer resolver um problema financeiro? Minha empresa está passando por dificuldade, minha empresa isso, minha empresa aquilo. Primeiro, vamos olhar para casa, vamos olhar para a família. Coloque sua vida em ordem, coloque sua família em ordem, né? E que todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa é isso. Colocou a vida em ordem, colocou a espiritualidade, o relacionamento com Deus em ordem, agora vai para o conhecimento. Né? O conhecimento, que é importante, porque Deus não vai te dar nada além daquilo que você possa suportar. Né? Se você não está preparado, tem muita gente que quer muita coisa, mas não está preparado. Não dá o primeiro passo, né? E outra coisa, vamos fazer uma comparação. Aqui está Alice. Linda. Mostra aqui, Alice. Que linda. Se ela pedir para mim a chave do meu carro, eu vou dar? Negativo, Alice. Não posso dar. E Deus trabalha assim com a gente. Às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado. E ele, como um pai bom, amoroso, misericordioso, cuidadoso, ele não dá. Não vai dar. Não vai dar. Então, colocar o relacionamento com Deus em primeiro lugar, e a sua família. Segundo, conhecimento, buscar conhecimento para você estar preparado para que o momento em que ele achar por bem, por certo, o tempo dele perfeito, ele possa te entregar em sua mão e você, aí a partir disso, você conseguir transbordar na vida das pessoas. Porque ele não dá riqueza. Né? É a generosidade, é o princípio da generosidade. Ele não dá riqueza, eu sempre digo o seguinte, ele não está interessado em fazer você rico. Para nada. Para perder a sua alma. Meu Deus. Porque se ele te fizer rico e ele sabe que você vai se perder, ele realmente não vai dar. Mas se você colocou sua vida em ordem, está buscando a Deus, a vontade dele, ele vai te dar aquilo que você precisa. Meu Deus, forte. Para que você possa transbordar para outras pessoas. E outras pessoas serem abençoadas. Porque o objetivo dele é esse. Tem uma finalidade, Tem uma finalidade. O Senhor Jesus te dá alguma ferramenta, por exemplo, você que tem essa expertise, né? Em a questão agora da questão imobiliária, empreendedorismo, ele te deu algo, uma expertise. Para eu enriquecer, para eu ficar
né, ser autossuficiente, ficar... Não, é para você transbordar, meu irmão. Você transbordar na vida de outros, generosidade, porque o nosso Deus é generoso. Ele é um Deus que transborda na vida dos outros, né? E ele me avisou. Uau. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, naquela época de faculdade, né? Decidir o que vai fazer. Deus, através de um irmão, usou e falou, olha, Deus vai te usar muito nos seus estudos. Então, estude. Se prepare, porque é como se fosse um ministério mesmo, de ajudar as pessoas a prosperar, ajudar as pessoas a resolver os problemas do dia a dia que Deus confiou a mim. Eu sinto isso, que eu consigo ajudar e ver a necessidade, né? Mas, obviamente, tive que passar por todo um processo, né? Por exemplo, voltando aqui à questão do estúdio, sobre as primícias do Senhor, de colocar Deus em primeiro lugar, colocar a sua empresa em primeiro lugar. O projeto aqui, todo mundo já sabe aqui, assim, quem foi para o reino, aí tem prioridade aqui no estúdio. Uau, né? Gente! Para o sócio majoritário, tem que ter a prioridade na grade da programação, Uau, não é? Então, gente. quando chega aqui algo do reino, algo de interesse do reino de Deus, eu tenho mais do que a obrigação de apoiar, de ajudar, porque se eu tenho, é para transbordar. Se Deus me deu... Emocionante. Assim eu estou cumprindo o meu propósito. E quando a gente cumpre o nosso propósito, Deus dá as ferramentas para a gente poder continuar abençoando. Amém. Porque a verdade é essa, nua e crua. Se você pede algo para o seu próprio proveito, né, ele não vai te conceder. Mas se você pede de coração e na prática você faz, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai te dar cada vez mais para você poder conseguir cada vez mais crescer. Essa é a lógica de Deus. Ah, que lindo. Gente, você recebeu essa palavra aí, porque, gente, isso me encheu tanto. Eu recebi a minha porção, sabe? Quando você cumpre o propósito, uma frase aqui de Christian, eu quero deixar para você, para a gente finalizar. A gente vai finalizar com a oração, Christian. Amém. Mas pega essa frase aí. Quando você cumpre o propósito de Deus, Deus se alegra, você agrada o coração do Pai e Ele te dá muito mais. Olha que lindo. Vamos orar, né, Christian? A gente vai encerrar aqui já com muita alegria no coração, porque foi um bate-papo tão agradável, tão leve, em saber a sua história, né? Porque às vezes a gente sabe somente, né, a história do empreendedor, do empresário. Acabei não falando da família. Rapidinho. Meu Deus, fala, por favor. Fala. Eu quero saber dessa família. Minha esposa, Joelma, linda, Alice, Sofia, Giovana mais velha, já casada. Gente, esse homem tão jovem com a filha casada já. E o Mas aí, no fim das contas, isso que importa. Isso é o que importa. Mais nada. Emocionante. Mais nada. Se a gente é próspero na família, as outras coisas elas vêm em consequência. E é o que é o mais importante. Dinheiro não é importante. Aleluia! Família que é importante. Oh, meu Deus, tá vendo como é que foi lindo esse podcast lindo? Nós vamos orar agora por sua casa. Vamos orar porque a gente falou de família, a gente falou de reino, a gente falou de tantas coisas, tantas verdades eternas. A gente quer orar por você agora. Eu quero fazer uma oração por você, eu e o Christian aqui. Nós queremos fazer uma oração para você que às vezes está com sua família um pouquinho desestruturada. André, eu estou tão triste porque a mulher saiu de casa, porque o filho não está indo mais para a casa do Senhor. Nós queremos orar, porque eu creio nesse Deus, Rafá, o Deus Jireh, o Deus da família, queridos, que nós ouvimos aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar, entregando a nossa casa, entregando o nosso futuro ao Senhor, pois Ele tem planos abençoados para a sua casa e para a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por cada família que está aqui ouvindo esse podcast, ouvindo esse bate-papo santificado, porque falamos coisas concernentes ao Teu reino aqui. Não nada sobre nós, mas é o Senhor na nossa vida. Muito obrigada, porque a Tua palavra é o nosso sustento. Muito obrigada, porque a Tua palavra é o nosso norte. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos
pés é a tua palavra e luz para o nosso caminhar. Obrigada, Senhor, por este momento onde podemos contemplar os teus feitos. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos porque as tuas promessas são muito firmes e concretas na nossa vida, e elas jamais falharão. Os teus planos não serão frustrados nas nossas famílias, nas nossas vidas. Pai, abre portas aqui hoje, Senhor, para esse pai, essa mãe de família, essa pessoa que está muitas vezes em depressão, muitas vezes está enferma, Senhor. Nós queremos aqui em concordância orar, liberando uma palavra de cura para essa pessoa, que essa pessoa hoje que está numa cama, Pai, tão angustiada, às vezes com síndrome do pânico, Senhor, com medo do amanhã, com medo, Senhor, de alguma enfermidade, que o Senhor agora vai curando, Senhor, e libertando essa pessoa para o louvor da sua glória. Nós ministramos cura, ministramos agora, Senhor, a promessa do Senhor reavivada nestes corações, e aqueles, Senhor, que desejam entregar suas vidas ao Senhor. Ó Espírito Santo, faz dele uma nova criatura, faz dela uma nova criatura hoje. Ó Senhor, que eles possam se arrepender dos seus pecados. Senhor, diz na tua palavra que nova criatura as pessoas são quando creem no Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Faz de nós, filhos de Deus, essa pessoa que está entregando a sua vida para o louvor da sua glória. E é em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Oh, glórias ao nome do Senhor. Que bênção, Cristian. Muito obrigada por essa honra de estar aqui conosco, compartilhando da sua história, um pedacinho, né? Que em outro momento a gente vai falar da família, sim. Deus da sua família, mas eu quero de verdade agradecer por tudo aquilo, né, que você já tem feito pelo canal Olhando para Jesus, amém, pela obra do Senhor, que na verdade é uma obra missionária, Olhando Podcast. Verdade. Então, muito obrigada. Gratidão minha, do meu esposo, da minha família. E você sabia que tem pessoas também que honram aqui. Eu tenho um salão de beleza chamado Instituto Maria Marica, da minha amiga Martinha. Muito obrigada, Martinha, porque você tem acreditado no reino. Eu agradeço. Ela cuida dos cabelos, das unhas, enfim. São pessoas que a gente tem que honrar, irmãos. Então, siga o perfil aqui nessa descrição de Christian, das obras que ele tem se envolvido. Por favor, siga lá e também deixe seus comentários para que a gente possa ter outro momento com ele. Enfim, nós te damos honra a Jesus. Nós queremos encerrar aqui com um coração assim já cheio de gratidão, grande gratidão, saudade já. Muito obrigada porque você chegou até aqui o finalzinho desse Olhando Podcast. Muito obrigada. Fica na presença, na paz e na graça do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!